Beleza, galera? Vamos dar continuidade então na nossa disciplina de fundamentos do treinamento esportivo e continuando aí falar dos princípios do treinamento físico esportivo. O que nós vimos até agora? Nós vimos lá o princípio da adaptação, é ou não é? Que o treinamento, o exercício é um estímulo que leva o indivíduo a um processo de fadiga. Esse indivíduo precisa se recuperar. Quando ele se recupera, há supercompensação, que na verdade é a adaptação do nosso organismo frente ao estímulo, e que nesse momento nós precisamos treinar novamente para garantir aí esse ciclo da compensação, da supercompensação e ter melhorias no nosso desempenho, na nossa aptidão física ao longo do tempo. Nós vimos que o treinamento, a adaptação também ela é sujeito dependente do indivíduo, ou seja, da individualidade biológica, de maneira que cada sujeito responde de uma maneira muito peculiar, muito diferente, porque cada indivíduo tem suas características únicas. E vimos também que para a gente continuar aumentando o nosso desempenho, a nossa aptidão física, dentro dessa questão da adaptação, precisa haver um aumento progressivo da sobrecarga de treino para que a gente continue aí nos adaptando. Do contrário, entramos na tal da acomodação. Então foram os três princípios que a gente viu até agora. Aí dando continuidade, pegando o gancho aí na sobrecarga, né? Porque como é que a gente faz para aumentar a sobrecarga? A gente precisa manipular as variáveis do treinamento esportivo, do treinamento físico. Terminamos a aula passada falando sobre isso, né? Da importância aí da variabilidade e de aumentar a sobrecarga. E a gente consegue isso manipulando as variáveis do treinamento. E essa questão da manipulação das variáveis do treinamento nos remete a um outro princípio chamado de princípio da interdependência, interdependência de volume e intensidade. Ou seja, o que significa dizer o princípio da interdependência? Significa dizer que sempre que há um aumento de uma dessas variáveis, o volume ou a intensidade, geralmente vem acompanhado da redução da outra. Nesse sentido, então, quando nós temos aí o aumento de um volume de treino, inevitavelmente a intensidade precisa reduzir, né? Então, se eu deixar de correr lá 20 minutos e passar a correr 40 minutos, pode ser que eu não consiga manter a mesma velocidade. Então, como eu aumentei o volume, a intensidade acaba diminuindo, né? É a mesma coisa no treinamento de força. Se eu for fazer lá 10 repetições, é um volume relativamente baixo, eu consigo com bastante carga. Agora, se eu aumentar de 10 para 30 repetições, inevitavelmente eu vou ter que reduzir a quantidade de peso. E da mesma forma, então, quando a intensidade aumenta, o volume tem que diminuir. Esse é o princípio da interdependência volume e intensidade. E aí vamos recapitular o que a gente já viu até agora, né? Quando a gente fala em volume, nós estamos falando em alguma coisa quantitativa, né? Tudo que a gente consegue contar, ou seja, distância, o total de tempo, número de exercícios, de série, de repetições. Já a intensidade se refere ao grau de esforço, né? São as cargas utilizadas, velocidade do movimento, a recuperação entre as séries, ou seja, tudo isso aí vai gerar uma progressão de trabalho. A progressão de trabalho, no caso, é o aumento da carga, que eu quero dizer, e este aumento da carga vai evitar aí a tal da acomodação, que é a não resposta biológica frente a um estímulo, no caso, o exercício. Tá, mas e aí o que, que o volume e intensidade tem a ver com isso, né? Quando a gente ajusta de uma maneira adequada o volume e intensidade, isso permite a progressão do treino. A gente consegue, por meio da manipulação do volume e da intensidade, aumentar a sobrecarga do treinamento e garantir aí essa progressão. Mas uma coisa é importante, né? A gente precisa progredir os treinamentos e, como já disse até na aula anterior, tentando garantir aí uma maior variabilidade dos estímulos, né? Tudo indica que uma maior variação dos estímulos, dos exercícios, de uma maneira geral, parece diminuir aí a possibilidade do indivíduo entrar em acomodação. Mas a gente precisa ter um certo cuidado com a manipulação de volume e intensidade, né? Porque uma modificaçãozinha simples de um volume e intensidade pode alterar demais a carga do treinamento, né? E das duas, uma. Ou essa manipulação pode nos representar grandes variações internas, né?
Você mexeu ali na carga externa, né, volume e intensidade, mas isso pode não refletir internamente no sujeito, o que vai acabar criando aí uma monotonia de treino, um subtreinamento, porque a carga vai ser débil, ou então, por meio de uma simples manipulação de volume e intensidade, nós podemos aí acabar exagerando na dose e acarretando aí de médio prazo, pelo menos médio prazo aí, um overtraining no indivíduo, certo? Então, essa manipulação de volume e intensidade, a gente tem que buscar aí, né, uma carga de treinamento ótima. E para as próximas unidades, a gente vai falar um pouco sobre carga de treinamento e a importância de se controlar as cargas de treino, exatamente para a gente tentar ao máximo manter aí as cargas de treino nesse nível ótimo aqui, ok? Além disso, um outro princípio é o princípio da continuidade, né? O princípio da continuidade, o nome já diz, né? As adaptações, elas acontecem com um longo período de tempo, ou seja, a gente sempre tem aquela brincadeira, né? Ó, quem nasce lagartixa nunca vai virar um jacaré, não é verdade? Mas é fácil, a pergunta é fácil se tornar aí um jacarezão, aí um alligator, né? Parece não ser tão fácil assim, né? Por quê? Primeiro que depende de fato da individualidade biológica, nós já vimos isso, questões genéticas, né? Isso pode impedir com que esse nosso amigo lagartixa aí venha se tornar um alligator, não é? Então, lá pelas tantas, pensando no princípio da individualidade biológica, pode ser que uma lagartixa nunca vire um jacaré. Mas de repente dá para ele virar ali um calanguinho do Nordeste, não é? Ele ficar um pouquinho mais robusto, isso é possível. Mas ainda assim, com perdão da brincadeira, ainda assim o desenvolvimento físico ele demora alguns meses. Não dá para pensar lá no projeto verão, faltando pouco tempo para o verão. Todo mundo parece que já está ciente disso, né? Porque tão somente desenvolver nossas capacidades físicas, ainda que seja um pouquinho, ela não é de um dia para o outro. Né? Nós precisamos aí de alguns meses. E quando a gente fala em alto rendimento, então, o alto rendimento vai precisar de alguns anos de treinamento. Né? E o princípio da continuidade, então, ele diz o seguinte, que o desenvolvimento das capacidades físicas, ele somente ocorre se o treinamento for mantido por um longo período e sem interrupção. O próprio nome já diz, né? Princípio da continuidade. O treinamento ele deve ser mantido. Então, não existe essa de, olha, eu vou fazer agora um período de treino, depois eu posso descansar, depois eu posso ficar um período sem treinar que não vai ter problema. Não, não, não. O exercício físico, o treinamento físico, ele praticamente um remédio de uso contínuo. Não dá para interromper. Por quê? O treinamento interrompido, ele vai aí nos trazer a ideia de um outro princípio, né? Ou seja, quando esse princípio da continuidade não acontece, quando há interrupção desse princípio, a gente vai lá para o princípio da reversibilidade, que nada mais é o fato da gente perder aquilo que nós conquistamos, né? Então, o indivíduo treinou a vida inteira dele, e ele parou de treinar, e aí nós já sabemos aí o que acontece quando ele para de treinar, não é? Até a matemática aí do treinamento físico, ela é um pouco desleal com a gente, não é? Porque nós treinamos, lá a princípio da continuidade, mantemos um tempão treinando para ganhar um pouquinho. E quando a gente para um pouquinho, a gente perde muito, não é? Essa perda é o princípio da reversibilidade. A perda diz que essas adaptações que nós adquirimos, elas são perdidas quando nós não mantemos a continuidade de treino. Ou seja, trata-se do chamado destreino. E aí, quais seriam as possíveis causas do destreino? O porquê que ocorre o destreino? É simples, né? O destreino ele ocorre quando nós não estimulamos o nosso organismo, não estimulamos o nosso aparelho locomotor. Então, pela falta de estímulo, ocorre o destreinamento. Ou então, o indivíduo pode até estar indo treinar, só que ele alcançou um nível de aptidão X e agora as cargas de treinamento que ele está fazendo são cargas débeis. São cargas que não vão gerar adaptação, são um treino muito fraquinho para ele. Isso vai acontecer também uma perda de desempenho, uma perda de aptidão física. Ou seja, o destreinamento é causado pela ausência tanto do estímulo quanto da sobrecarga de treinamento.
E essa perda, ela vai acontecer de uma hora para outra? Obviamente que não, né? Essas perdas elas vão diminuindo gradualmente, né? Isso significa dizer que o destreinamento, né, essa redução ou perda da adaptação, onde a velocidade da perda é proporcional ao tempo de aquisição. Isso significa dizer que o indivíduo que conquistou lá o seu projeto verão, de repente ele treinou para o projeto verão e ele até conseguiu ali dar uma melhorada na estética dele, mas ele conseguiu aquilo treinando ali durante 4, 5 meses. Né? Já um outro indivíduo que treina lá há 10 anos, né, que está com uma estética bacana também. Se os dois pararem, os dois vão perder. Só que aquele que demorou mais tempo para conquistar aquilo, está mais estruturado, essa perda é proporcional ao tempo de aquisição, ou seja, ele vai demorar mais para perder aquilo que ele conquistou. Já o indivíduo que o que ele conquistou foi aí no projeto verão, ele conquistou aquilo em 5 e 6 meses aí, com uma dieta absurda, um nível de treinamento, uma frequência de treinamento altíssima, do nada, esse sujeito, quando ele para, as perdas dele são piores, né? São mais aceleradas do que o indivíduo que se manteve no princípio lá da continuidade por mais tempo. Só para você ter uma ideia aí, ó, em 6 semanas de destreinamento já existe uma perda aí do VO2 máximo e já existe perda aí de algumas enzimas oxidativas, olha, uma perda considerável de algumas enzimas oxidativas. De glicogênio muscular, então, essa barrinha cinza mais clara são nadadores treinados e essa barrinha cinza mais escura são pessoas destreinadas. Veja que em 4 semanas de treinamento, o glicogênio muscular desses indivíduos nadadores treinados, basicamente ou praticamente fica igual a um indivíduo destreinado. Olha o desempenho de força que acontece. O indivíduo treinou aqui, ó, foi aumentando o nível de força dele durante 24 semanas e alcançou aqui, ó. Aí, da 24ª semana para a 28ª, ou seja, 4 semaninhas de treino, ele já perde muito, ó, algo compatível ali com a 8ª semana de treino dele. Então veja que realmente quando a gente não mantém a continuidade dos treinos, o negócio aí fica feio mesmo, não é? Aí temos também o princípio da especificidade. De nada adianta a gente respeitar aí todos os outros princípios se nós não pensarmos que a adaptação do treinamento elas são muito específicas de acordo com o tipo da atividade que a gente realizou e com o volume e intensidade. Por exemplo, o tipo da atividade. Será que vale a pena eu colocar um jogador de futebol para ficar pedalando numa bicicleta para aprimorar a sua aptidão? A gente precisa considerar isso, né? Então, os estímulos devem oferecer as mesmas condições fisiológicas, mecânicas e de controle motor do gesto esportivo. Nesse sentido, o princípio da especificidade deve levar em consideração o padrão de movimento, a posição do corpo e as articulações utilizadas, a velocidade em que o sujeito produz a força e o tempo que ele produz a força, o tipo de metabolismo e até a hora do dia que esse sujeito realiza suas competições, por exemplo. E aí a gente sabe se quanto mais elevado o nível do sujeito, mais específico tem que ser o treino. Ou seja, conforme esse sujeito ganha experiência de treinamento, ganha idade, ou seja, ele está mais treinado, o treino dele precisa ser mais específico. A preparação mais geral e básica são feitas para indivíduos mais destreinados, né? Então, indivíduos destreinados têm uma carga de treinamento mais voltada a questões básicas e os indivíduos mais treinados têm aí um treinamento muito mais específico, ok? Ainda no princípio da especificidade, a gente tem que então pensar em considerar aí, olha, treinamento para nadadores fora d'água. Será que isso ajuda e ajuda o quanto, né? Ou então testes de VO2 max para jogador de futebol numa esteira ou numa bicicleta. A gente precisa ver o quanto isso realmente ajuda ou não. Aí, de forma resumida, o princípio da especificidade vai dizer então que está ligado ao grau de transferência do treinamento para a modalidade esportiva. Então pense o seguinte, o princípio da especificidade diz o seguinte, o que eu faço no treinamento precisa ter transferência para o meu dia a dia, seja esse meu dia a dia esportivo ou não. E por fim, nós já falamos aí do princípio da treinabilidade. O princípio da treinabilidade vai dizer que quanto mais treinado é o indivíduo, menos treinado ele é. Então o indivíduo iniciante, ele pode se adaptar essa barra azul aí, como ele é treinado só até aqui é o amarelo, né? Ele tem um nível de adaptação, ele pode se adaptar muito, então o nível de treinabilidade dele é alto.
Já um indivíduo avançado, como ele é muito treinado, o nível de treinabilidade dele é baixo, porque ele pode se adaptar bem pouquinho. Tá certo, galera? Terminamos aqui a questão dos princípios do treinamento. Nos vemos em breve. Grande abraço!